Oi, gente! Então, esse vídeo aqui, ele é o 3 de 4, onde eu estou falando sobre representatividades nas histórias em quadrinhos. E nesse vídeo, vamos conversar aqui sobre bissexualidade nas histórias em quadrinhos, nas HQs. Come on! Ever since day one, Papa 911 and Papa another one. Nesse exato momento eu vou trazer a vocês um personagem que é um verdadeiro tabu. Ó o spoiler aqui, ó. Mulher Maravilha. A bissexualidade da Mulher Maravilha, Diana de Tenícera, é uma incógnita nos quadrinhos. Porque não tem um momento em que é declarado que a personagem é abertamente assumida bissexual. Greg Hook, que é o quadrinista da heroína nas HQs da DC Comics, já deu uma entrevista afirmando que realmente a personagem é bissexual. Ele falou que uma amazona não olha para outra amazona e fala: "Ah, você é bissexual. Ah, você é gay." Ele falou que não existe isso. O conceito, então, realmente não existe. Mas então eu te pergunto, Diana já teve relação ou já se apaixonou por outras mulheres? Vocês querem ver só? Ele respondeu com uma breve resposta dizendo simplesmente que sim. Hook ainda disse que seria ingenuidade da nossa parte, leitores, se acreditássemos que uma mulher que viveu milênios em uma ilha que só tem mulheres não tivesse se envolvido com mulheres. Por mais que alguns leitores das histórias em quadrinhos da Mulher Maravilha possam assim: "Ah, estou surpreso com essa revelação", a história da personagem está aí para provar sobre isso. Durante os anos de 1990, a HQ Task Force da Liga da Justiça trouxe Máxima perguntando como é viver em uma ilha sem homens. A própria Diana responde que a ilha não é chamada de paraíso à toa. Já em Sensation Comics, o Clark Kent, que é o Superman, além de questionar o fato da Mulher Maravilha oficializar casamentos, ele fica surpreso que um dos casamentos tem duas noivas, em vez de um noivo e uma noiva. Daí ele vai e lembra que a terra natal dela só tem mulheres. Aí ela fala que isso não é um casamento gay, é simplesmente casamento. Tapa na cara. Em Mulher Maravilha Terra 1, é um arco de 2017 da era Renascimento da DC Comics. Traz assim um pouco mais claro essa sexualidade da Diana. Vamos dizer que é um pouco mais presente. Os quadrinistas Grant Morrison e Yannick Paquette trazem uma Mulher Maravilha assim com as raízes mais fortes, voltada obviamente para sua mitologia que alguns de nós fãs conhecemos. Nessa história, a Mulher Maravilha traga como uma personagem um pouco mais teimosa e até mesmo saturada da ilha. Por isso ela deseja conhecer o restante do planeta. O famoso caso amoroso da Mulher Maravilha, que já foi retratado nas HQs, na série dela dos anos 70, no filme de 2017, também está presente nesse arco das histórias em quadrinhos. Apesar de sempre ser representado como um homem branco, loiro, dos olhos claros, nessa HQ, Steve Trevor é preto. A história da cor da pele do Steve Trevor não traz impacto nenhum na história. Nunca trouxe nas histórias anteriores, não era agora que ia trazer, né, minha gente? Porém, já é algo completamente diferente do que a gente já estava acostumado de ver o personagem. Porém, isso não é a coisa que mais chama atenção nesse arco dessa história. Depois de ler algumas páginas, é perceptível que Diana tem um caso amoroso com uma das Amazonas. Por ser uma HQ mais recente e ter um público, querendo ou não, um pouco mais maduro, essa história toda sobre a sexualidade da Mulher Maravilha agora vai fazendo um pouco mais sentido. Pois você vai começar a acompanhar a história de uma mulher que viveu milênios numa ilha que só tem mulheres. Então você vai, querendo ou não, aceitando um pouco mais a bissexualidade dela. Mesmo que essa bissexualidade não é declarada. Lendo a obra toda, infelizmente você percebe que os autores não deram muito destaque nisso. Porém, não tira o mérito, não tira o fato deles terem dado a iniciativa.
Foi válido ter dado um passo diferente do que a gente já era acostumado, sim. Quem acompanha as histórias e entende do assunto percebe que a personagem é queer. Ou seja, ela não segue o padrão da heterossexualidade. Esse termo norte-americano não é usado apenas para gays, lésbicas ou bissexuais, mas também para travestis, transgêneros, transexuais e assim completando a nossa sigla LGBTQI+. É interessante a gente ler as histórias da Mulher Maravilha, porque a gente percebe que não é muito focado na sexualidade da personagem. Sempre vai deixando isso na dúvida dos leitores, porque não influencia no foco sempre que é da história. Que é o quê? A jornada do herói. Ah, vamos lá, estou sofrendo, vou lutar. Ah, ganhei, viva, viva, viva. É sempre, né? Assim. Mas a gente gosta, né? Fazer o quê? Isso é legal também porque mostra que os leitores e fãs da Mulher Maravilha simplesmente não tem problema da personagem ser bissexual ou não. É um fato e não um problema. Problema daqueles que, precisa ser resolvido. Tá aí, gente. Aceita. Bola pra frente. Só pra não perder o costume, eu vou fazer algumas menções honrosas aqui, trazendo alguns personagens que também são bissexuais. Na Marvel, com maior destaque, nós temos Deadpool e Mística, uma das inimigas de X-Men, vamos dizer assim. Já na DC Comics, lá na casa da Mulher Maravilha, nós temos a Arlequina, Era Venenosa, Mulher Gato, coincidentemente as 3 vilãs de Batman. Temos também John Constantine. E, gente, bota mais gente nessa lista que ela é grande. Agora, para deixar avisado a vocês, no nosso próximo vídeo, ele vai ser o último sobre essa minissérie das representatividades das histórias em quadrinhos, né, de super-heróis. E eu pretendo trazer aqui pontos importantes, personagens e histórias sobre homossexualidade nas histórias em quadrinhos de super-heróis. Deem gostei no vídeo aqui embaixo, inscreva-se no canal. Se você quer ter minhas redes sociais, ela está na descrição desse mesmo vídeo. Vou colocar também a parte 1, 2 e sei lá, se você já assistiu a 4, você vai assistir esse aqui. E os outros vídeos também estão na descrição desse mesmo vídeo aqui. Então até o próximo e bye, geekers!